todos, meu nome é Karen Costa, sou orientadora da professora Cristina Castelo Branco e venho apresentar meu trabalho titulado Aplicação de índices de estado trófico para avaliação das condições de qualidade de água de 14 reservatórios tropicais. Reservatórios são ecossistemas artificiais que possuem o propósito de armazenar água para diversos usos, tais como produção de energia elétrica, contenção de enchentes, abastecimento doméstico e industrial, entre outros. O funcionamento desses sistemas e sua estabilidade relativa dependem das taxas de entrada e saída de água, de materiais e de organismos provenientes de outras áreas da bacia. Em geral, esses ecossistemas possuem baixo tempo de residência e possuem grande variação do nível de água e podem ser considerados como um estágio intermediário entre um rio e um lago, cuja evolução depende da entrada de inúmeras informações no tempo e no espaço. A degradação de rios e reservatórios nas últimas décadas tem ocorrido especialmente devido ao crescimento populacional acelerado, causado pelo grande aumento do consumo de água e a urbanização sem saneamento adequado. E uma das grandes preocupações em ambientes tropicais hoje é analisar o estado atual e projetos futuros de represamento de rios, especialmente no Brasil. Esse cenário, junto ao avanço da eutrofização cultural nos corpos hídricos continentais, nos mostra que toda e qualquer interferência nas bacias hidrográficas devem possuir o acompanhamento de ferramentas de monitoramento apropriadas para acompanhar e atenuar os impactos na qualidade da água e seus múltiplos usos. A eutrofização, então, é um processo caracterizado pelo enriquecimento de nutrientes nos ecossistemas aquáticos, principalmente por nitrogênio e fósforo, com consequente aumento da produtividade do sistema. E apesar dos inúmeros estudos já realizados sobre esse tema, este continua sendo um problema atual e globalizado, associado a uma série de consequências indesejáveis. No Brasil, inúmeros corpos d'água possuem de médio a alto grau de eutrofia, e alguns autores fizeram revisões dos trabalhos pioneiros na classificação trófica de ambientes aquáticos e apresentaram novas propostas de avaliação para ambientes tropicais. A utilização de técnicas para avaliação do estado trófico de regiões temperadas, quando aplicadas em regiões tropicais, geram resultados muitas vezes inviáveis de serem utilizados. Portanto, temos o cálculo do índice de estado trófico, IAT, que é comumente utilizado para se obter conhecimento sobre o grau de eutrofia existente em determinado corpo d'água, avaliando a qualidade da água a partir do seu enriquecimento por nutrientes. Temos então os índices de Carlson, utilizado comumente em ambientes temperados. Posteriormente temos o Toledo e colaboradores, que propuseram modificações na formulação matemática do índice de Carlson, buscando adaptá-lo para ambientes tropicais, e o índice de Lamparelli, adaptado por Cunha e colaboradores. O presente estudo tem como objetivo geral comparar metodologias de estimativas do estado trófico de 14 reservatórios brasileiros que possuem diferentes características hidrológicas e que estão localizados em distintas bacias hidrográficas e, portanto, submetidos a diferentes impactos antrópicos. Serão aplicados os índices mais utilizados na literatura para avaliação do estado trófico de reservatórios, sendo eles o índice de estado trófico de Carlson, de Toledo e colaboradores, e o índice de Carlson modificado por Lamparelli, adaptado por Cunha. E temos ainda a hipótese do presente estudo, que é a de que se trata de que reservatórios com maior biomassa fitoplânctônica e ou maior conteúdo de fósforo total são considerados eutróficos pelos diversos índices utilizados. Foram utilizados dados de 14 reservatórios brasileiros com ampla faixa latitudinal e pertencentes a 4 ecorregiões de água doce, e o conjunto de dados foi extraído dos programas de monitoramento de pesquisa e desenvolvimento da Light Energia e Furnas Centrais Elétricas. Os 14 reservatórios são Corumbá, Itumbiara, Luiz Carlos Barreto Carvalho, Mascarenhas de Moraes, Ilha dos Pombos, Funil, Santana, Vigário, Furnas, Ponte Coberta, Serra da Mesa, Ribeirão das Lajes, Santa Branca e Manso.
Os índices utilizados para a estimativa do estado trófico dos reservatórios em questão utilizaram todo o acervo de dados existentes para cada reservatório, e a partir da aplicação de equações de regressão, estimaram o seu valor médio do índice para cada reservatório. Posteriormente, foi realizada uma análise de componentes principais para os fatores ambientais importantes para a caracterização dos reservatórios. Essa análise sendo realizada pelo software RStudio. Temos então essas duas tabelas, a primeira com as fórmulas médias de cada índice, de Carlson, Toledo e Lamparelli, e suas respectivas variáveis utilizadas, sendo que em Carlson temos três parâmetros, sendo o disco de SEC, utilizado para analisar a transparência da água, clorofila A e fósforo total. Toledo, além desses três parâmetros, possui ainda o fósforo reativo solúvel, CRP, ou ortofosfato, e Lamparelli apenas dois parâmetros, sendo ele clorofila A e fósforo total. Nessa segunda tabela temos os índices novamente e a classificação trófica respectiva, que varia entre ultra-oligotrófico e hiper-eutrófico, com seus devidos intervalos. Bom, temos esses dois gráficos correspondentes à concentração de clorofila A e fósforo total nos 14 reservatórios, organizados em ordem crescente de concentração. Podemos observar que os níveis de clorofila A variaram um pouco entre a maioria dos reservatórios, sendo possível observar que o reservatório de Funil destacou-se por apresentar a maior média de clorofila e o maior valor máximo. Esse reservatório foi considerado o mais eutrófico dentre os estudados, classificando o sistema eutrófico para os três índices aplicados, uma vez que representa um reservatório com baixa transparência de água e florações de cianobactérias devido às altas concentrações de compostos nitrogenados causados pela estratificação da coluna d'água, o aumento da incidência de radiação e temperatura da água, aumento da temperatura da área. Já os valores de concentração de fósforo total apresentaram grande variação entre os ambientes estudados, sendo as menores concentrações apresentadas em Serra da Mesa, Ribeirão das Lajes, Corumbá e Santa Branca, os quais apresentaram concentrações médias entre 20 e 30 mg por litro. Corpos d'água tropicais e subtropicais podem ser predispostos a terem maiores taxas de produtividade primária ao longo de todo o ano, quando comparados aos corpos de água temperados. Produtores primários de lagos e reservatórios respondem rapidamente às mudanças ambientais, como a fertilização das águas com nitrogênio e fósforo, e são indicadores de eutrofização, mostrando também diferentes dinâmicas em ecossistemas com estados tróficos contrastantes. Entretanto, devido à alta turbidez inorgânica sujeita a alguns dos reservatórios estudados, pode-se limitar a produtividade primária devido ao encolhimento da zona eufótica devido à diminuição da penetração da radiação solar. E comparando os três índices avaliados, foi possível observar que nenhuma das classificações tróficas foi predominante entre os reservatórios. Entretanto, os reservatórios com maiores concentrações de clorofila A, sendo eles Serra da Mesa e Funil, foram classificados como mesotróficos e eutróficos pelos três índices avaliados. Já em comparação às concentrações de fósforo total, seguindo a ordem dos maiores valores médios encontrados nos reservatórios de Funil, Vigário, Ilha dos Pombos e Santana, estes foram classificados como mesotróficos e eutróficos pelos três índices avaliados. Foi possível ainda observar que os represamentos com maior enriquecimento de fósforo total foram considerados eutróficos ou hipereutróficos pelos três índices analisados. Em contrapartida, os reservatórios com maiores concentrações de clorofila A foram considerados mesotróficos e eutróficos para os índices de Carlson e Toledo, enquanto que para o índice de Lamparelli, tais classificações foram predominantemente oligotróficas e ou mesotróficas.
Tais resultados não condizem com a hipótese do presente estudo, uma vez que se esperava que os reservatórios com maior biomassa fitoplânctônica e o maior conteúdo de fósforo total seriam considerados eutróficos pelos diversos índices utilizados, o que vimos que não ocorreu. Pois é válido lembrar que as classificações tróficas de cálcio tiveram uso em ambientes temperados, onde se foi corroborado que o enriquecimento de fósforo nesses ambientes resulta em maiores concentrações de clorofila e menor transparência de água. Entretanto, em corpos d'água tropicais, esses estão sujeitos a fatores abióticos diferentes, como a temperatura da água elevada e ou níveis mais altos de turbidez inorgânica, causados pela sazonalidade e maiores estações de chuva, sendo que o uso do índice de cálcio não é aconselhado, pois o mesmo não ocorre em ambientes temperados. Autores ainda sugerem que em ambientes tropicais a transparência é altamente influenciada pela turbidez inorgânica, não sendo suficientemente representativa do seu estado trófico. Desse modo, para contornar esse problema, é dado menor peso ao índice da profundidade de SEC, ou seja, que mede a transparência de água, critério esse que não é seguido pelo índice de cálcio em ambientes temperados. Uma ACP, ou seja, análise de componentes principais, foi realizada para interpretar a variação das características limnológicas para cada reservatório, tendo como foco as variáveis físicas e químicas, e explicou nos dois primeiros eixos 48% da variabilidade total dos dados. O primeiro eixo associou positivamente os valores de fósforo solúvel reativo, fósforo total e nitrato, e associou negativamente os valores de clorofila A e disco de SEC, transparência d'água. Já o segundo eixo explicou 16% da variância total e associou positivamente valores maiores de condutividade e clorofila A e menores valores de transparência d'água. A ACP ressaltou a importância das variáveis consideradas para o cálculo dos índices de estrofia para a discriminação dos reservatórios estudados. Revelou ambientes distintos, compreendendo reservatórios com maiores concentrações de CRP e fósforo total, e outros com maior transparência da água e mais baixas condições de nutrientes. Entretanto, também foi ressaltado na ACP que o nutriente nitrato tem importância relevante para a caracterização dos corpos d'água estudados, sugerindo que a sua incorporação em um novo índice para avaliar o estado trófico talvez seja interessante para ambientes tropicais. Concluindo, a utilização de índices de estado trófico foi uma maneira prática de se avaliar a qualidade de corpos d'água, facilitando a interpretação e divulgação dos resultados obtidos. Em suma, a hipótese do presente estudo não foi corroborada, uma vez que alguns dos modelos utilizados foram desenvolvidos para zonas temperadas e não se mostraram eficazes para analisar o estado trófico de sistemas tropicais. Desse modo, se faz necessário o desenvolvimento de novos índices de estado trófico apropriadamente adaptados para interpretar as características únicas dos ambientes tropicais. Minhas referências, e agradeço pela atenção.